capacidade de transformar coisas complexas em algo tangível, né? Em algo palpável, em algo fácil das pessoas entenderem. E é uma parceria muito grande entre o time de design, o time de produto e de engenharia, né? Enfim, essa tríade aí trabalha com esses mesmos indicadores, entregar um resultado mais rápido, gerar uma experiência melhor para mais pessoas. Tudo isso daí ajuda no final do dia ela a cuidar da saúde. Olá pessoal, tudo bem? Gilmar Gumiar. Estamos em mais um episódio do Tuya Design Talks, um podcast que vai falar sobre a relação de design com as áreas de negócios das empresas. A Tuya é um estúdio de design localizado aqui em São Paulo e hoje o nosso convidado é o Pedro Walker, ele é Design Manager do Grupo Fleury. Seja muito bem-vindo, Pedro. Obrigado, Gilmar. É um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Vai ser um papo muito legal aí para a gente conversar sobre um pouco das minhas experiências e, enfim, falar do que eu gosto aqui, que é design. Muito bom. E Pedro, para a gente começar, eu vou pedir para você se apresentar para os ouvintes do podcast. Maravilha. Bom, sou o Pedro Walker, sou casado com a Raquel, pai da Giovana, do Gabriel, em primeiro lugar. Sou de Campinas, sou torcedor do Guarani Futebol Clube, glorioso. E, enfim, sempre tive aí o design na minha trajetória, acompanhando essa minha vida pessoal aí ao longo do tempo. Muito bom. E Pedro, como foi a sua formação acadêmica? Bom, para contar essa história, acho que a gente pode começar lá do início, assim. Desde a adolescência, eu sempre gostei, me interessei por publicidade em geral, assim, ficava impressionado com as campanhas dos filmes, os anúncios. E então a escolha da faculdade, assim, nem foi uma tarefa tão difícil. Tanto é que nas minhas férias, como adolescente, assim, eu passei em agências, batendo na porta só para conhecer como é que era o ambiente. E tive a oportunidade, nesses momentos, de ficar ali ao lado de um time criativo, enfim, só olhando mesmo como eles trabalhavam. E, enfim, foi nessa toada que eu me formei em comunicação social, publicidade e propaganda. E quando eu cheguei na faculdade, eu acabei descobrindo que era muito mais amplo do que só agência, né? Tinham vários outros espectros ali. E eu sempre gostei de entender ali todos os lados, né? Então, comecei buscando estágios, não em agência, mas estagiei em produtora de cinema publicitário para entender como tudo aquilo era construído também. Passei ali 1 ano e pouco nessa jornada. Fui também me envolver com empresa júnior da faculdade. Um outro lado também que eu acho interessante, que é esse engajamento ali com o contexto, enfim, sempre imaginei fazendo parte de alguma instituição da faculdade enquanto universitário, e foi lá que eu consegui fazer parte da empresa júnior na área de marketing, e no final já tive contato com clientes reais, mesmo ali no começo da carreira, fazendo ali campanhas, brandings, enfim, coisas desse tipo. Tive a oportunidade no meio disso tudo de passar um semestre fora, na Irlanda também, estudando comunicação, criatividade, enfim, fazendo ali as disciplinas da faculdade lá no exterior. E aí, quando eu voltei, mais no final da faculdade, aí sim fui buscar estágio em agências, consegui estágio numa agência pequena, era praticamente uma in-house de uma concessionária de poucas pessoas, a gente fazia de tudo. A gente atendia o cliente, a gente criava as campanhas, ligava no veículo, fazia arte final, enfim. Foi uma experiência super bacana também, de muito aprendizado. Construí um portfólio, enfim, como todo diretor de arte ali, e consegui uma oportunidade na Ogilvy, que foi quando eu tive a oportunidade de trabalhar com clientes incríveis, e passei bons 3 anos e pouco lá. Iniciei ali muito no offline, acho que também muita gente pode se identificar com essa jornada, né? Essas pessoas que estão hoje atuando aí com design de experiência mesmo, tiveram esse início, né? Com propaganda e tudo mais. Mas logo na Ogilvy mesmo, já começaram a surgir ali as demandas digitais, né? Toda essa parte aí de uma campanha 360, então tinha offline, online,
E aí já abracei essa disciplina do digital que fiquei também encantado. E depois a trajetória, ela foi muito nessa linha, né? Fui depois para a ID TBWA, que era o braço digital da Liulara, né? Uma outra agência. E lá trabalhei com o mercado automobilístico, financeiro, de bebidas. E aí já num ambiente mais imerso ali de DNA digital, criando portais, e-commerces, mexendo ali nos canais das marcas e criando os famosos hot sites para as campanhas, enfim, vários produtinhos digitais ali. Mas nessa época ainda a gente não tinha essa vida de produto mesmo, né? A gente criava todas essas comunicações, ou até mesmo os sites, os portais, mas a gente ainda não via o outro lado, que é a parte mais legal, que é quando você coloca no ar e começa a interagir, pegar os feedbacks. Muitas dessas entregas eram disponibilizadas para os clientes, eles tocavam todas essas jornadas por lá. Mas foi também uma experiência incrível que aprendi muito ali a entender do negócio, a ter essa visão digital. E depois tive uma passagem pela FBIS e finalmente cheguei na Today, que foi a agência que eu fiquei mais tempo ali na minha carreira. E lá foi muito gratificante, a agência foi muito generosa, que ela sempre deu muita oportunidade e aprendi demais lá. A gente conseguiu criar coisas incríveis e a agência se posicionava de um jeito muito diferente. Ela sempre teve esse DNA digital, ela se posicionava como uma agência que cuidava, né, das pessoas ali, nativas digitais, desse momento aí, nativo digital. E ela sempre teve um lado muito de negócio, né? Ela sempre trouxe aí esse aspecto de, não é a criação pela criação, e sim a criação junto com o resultado por trás, né? Qual que é essa mensagem aí? Qual que é a pertinência dessa mensagem para a audiência? Como que a gente pode fazer algo de fato relevante, que seja memorável e que mexa os ponteiros ali de resultados do cliente, né? E ao longo desse tempo na Today, ela foi se transformando também e a gente foi tendo diversos desafios. Com o passar do tempo, criou-se também uma área de design de serviço ali dentro, de design de produto, criou uma área de produto mesmo, e aí nessa época a gente já tinha uma cara mais até de consultoria, já tinha ali outros escopos além das campanhas. Eu, como diretor de criação nessa época, aí, ajudava a tocar tudo isso, e foi onde também pude me especializar e, enfim, fazer ali essa imersão no design de experiência. E aí depois, né, desse, sei lá, mais de 15 anos aí de trajetória, fui buscar outros desafios, sentando do outro lado do balcão, olhando ali do lado do cliente esses problemas, né, enxergando esses problemas de um jeito mais profundo, convivendo com eles por mais tempo, principalmente, né, e tendo a oportunidade de fato resolvê-los ali por um período maior, né? Então, essa foi um pouco da minha trajetória até chegar no Fleury, que foi onde eu tive essa oportunidade de encontrar essa empresa aí que tem uma cultura incrível, que tem uma missão ali super significativa por trás, que é cuidar da saúde das pessoas. Então, me identifiquei com essa oportunidade, com a cultura, e encarei o desafio de ir cuidar dos produtos digitais aqui do Grupo Fleury. E dentro do próprio grupo, já tive algumas cadeiras, entrei aqui como Product Designer, depois líder de tribo, líder de capítulo, e agora gerente de design da parte aqui dos produtos digitais. Muito legal essa trajetória. Parabéns. Obrigado. E é legal, assim, eu também sou formado em comunicação social. Acho que, pelo menos assim, acho que um pouco quando a gente era mais jovem, era um curso que era muito procurado, né? Porque a agência tinha o auge, tinha toda aquela coisa que hoje tem o seu papel, mas eu acho que a internet acabou impactando bastante, né? E até a forma que a gente trabalhava como internet, né? Como você está colocando hoje, é muito diferente, né? Porque a gente fazia peças ali, a gente não fazia um produto, né?
E hoje a visão é um produto. Mesmo um site, ele é um produto, né? Ele tem a Exatamente. vida ali e vai ter o seu objetivo. Não é fazer, entregar e fazer outro e outro. Não. Tem um porquê ali. Tem que responder ao negócio, né? Tem um objetivo de negócio. E é muito legal. E essa questão de transição do design gráfico para UX e depois agora gerência, né? Almocei com um amigo meu hoje, ele estava falando, ele é professor de UX, e ele falou que ainda vem muita gente do design gráfico pro Uhum. digital, e UX é meio que a porta de entrada, sabe? Sim, Então, é um panorama que ainda tem bastante, né? Que a gente pensa, tipo, de quando a gente começou, tal, que tem um bom tempo ali, você sim. pega uns 15, 20 anos, né? Se for pensar, É isso mesmo. é algo que ainda é realidade, tem muita gente fazendo isso. Eu mesmo já dei aula e tem muita gente que vinha do design gráfico e achava que o design digital era totalmente diferente. E eu falava, não, os conceitos são os mesmos. O que Sim, vai sim. mudar é o artefato ali, o produto e o seu entregável. Mas o conceito em si, a lógica, ela é parecida, né? Claro que a internet, o aplicativo, cada um tem suas particularidades. Mas o conceito em si, de design, de experiência, é similar, né? Você não vai ter que reaprender, você vai ter Sim. que entender as diferenças e aplicar o seu conhecimento ali, né? Perfeito. Não, é sobre isso mesmo. No final é tudo design. Eu acho que o ponto em comum, assim, que tem ao longo dessa trajetória, independente desses lugares diferentes que eu atuei, foi essa capacidade de transformar coisas complexas em algo tangível, né? Em algo palpável, em algo fácil das pessoas entenderem, né? Então, seja como um artefato de campanha, seja uma peça publicitária, seja um produto digital. Então, eu acho que essa passagem, assim, no final, ela é muito fluida, pelo menos para mim, eu acredito que tenha sido, e foi bem natural, porque ela já foi fazendo parte desde o princípio, e até chegar hoje, assim, que a gente agora tem esse foco. Sim. É bem isso mesmo, né? Que é um. Se você pegar até a lógica, a ideia principal do design que é resolver problemas, né? Tipo, deixar o complexo simples. Exato. E aí, Pedro, você falou até um pouco no nosso almoço, né? Eu tinha uma visão, porque a Tuia já trabalhou com Fleury em 2016, tem quase 10 anos, né? A gente fez um portal e tudo mais. E naquela época, e até para mim, era um pouco que o Fleury é muito focado em medicina diagnóstica. Foi o que ele começou, né? Sim. E aí você estava me contando que hoje está num escopo mais abrangente, né? Um escopo mais de saúde, assim. Aí você pode contar para a gente um pouco sobre o Fleury, a história, como está hoje? Perfeito. Bom, o Fleury, ele nasceu como um laboratório de medicina diagnóstica mesmo, como você mencionou. Tem quase 100 anos já, o Laboratório Fleury. E ele sempre foi muito pioneiro em todas as iniciativas de inovação de medicina, de atendimento ao cliente, e ainda é referência em tudo isso. Hoje, o Grupo Fleury, ele já tem diversos laboratórios dentro do seu guarda-chuva, e sim, ele está expandindo ali a cadeia de valor, olhando para toda a jornada do paciente, toda a jornada de cuidado. Então, olhando desde ali da atenção primária, secundária, passando pela medicina diagnóstica, que é o core, olhando ali para a parte de genética e até medicina e tratamentos preditivos, preventivos. Então, olhando todas as iniciativas que o grupo vem tendo aí nos últimos anos, com essa ambição de se tornar, de fato, líder ali no cuidado integral da saúde, né, sendo empresa mais acessível, mais integrada, mais sustentável e ainda assim continuando sendo vanguardista em todos esses momentos, né? Ainda tem uma atuação super forte no B2C, com medicina diagnóstica, mas também tem toda uma frente B2B, que são produtos digitais oferecidos ali para empresas, operadoras, e com a recente combinação de negócios com o Grupo Pardini, também veio aí todo um expertise de lab to lab, que é a relação ali do laboratório com outros laboratórios mesmo, né?
uma outra espécie de B2B. Então, de fato, o Grupo Fleury é uma empresa, enfim, robusta e que tem essa ambição aí de cada vez mais cuidar da saúde das pessoas de forma integral. Muito bom. E aqui no Brasil ainda é um desafio muito grande, né? Porque geralmente a pessoa, ela só procura o médico quando ela está doente, ela não procura para se prevenir, né? Tipo, ver o que eu tenho, me cuidar para que eu não tenha doença. Não, Sim. geralmente a nossa cultura só vou no médico quando estou mal, quando estou muito mal. Sim. Sim, existe uma tendência, principalmente pós-pandemia, assim, das pessoas olharem um pouco mais para esse autocuidado, se alimentarem melhor e tudo mais. Mas, de fato, ainda existe aí esse aspecto cultural de olhar um pouco mais para a doença e não para a prevenção da saúde. E ser um pouco reativo nesse sentido. Sim. E aí, Pedro, você entrou no Fleury em 2020, né? Isso. Como você vê, praticamente 5 anos, como você vê a evolução e a maturidade do design no Fleury? Hoje eu considero que a gente tem uma maturidade bem interessante, né? Ao longo desses 5 anos aí, a gente evoluiu bastante ali em termos de relevância. Hoje a gente tem uma relação incrível com negócios e uma parceria ali com várias áreas que nos permite uma participação bem relevante, estrategicamente falando, né? A gente hoje trabalha, né, com planejamentos integrados, trimestrais. A gente tem ali nossos OKRs, que norteiam ali todas as atividades e priorizações que a gente organiza junto com negócios. Então, hoje a gente consegue, sim, falar muito sobre resultados, não só sobre entregas. E isso tem sido muito saudável, tem sido muito eficiente, tem trazido ótimos resultados mesmo, porque dá um foco, a gente consegue entender o propósito de cada iniciativa, o que está mudando de fato ali no ponteiro. Então, hoje a gente tem essa situação ali que é bastante favorável. A gente tem ali a capacidade de ter essa fluência, né, junto com o negócio, entender bastante ali da empresa e também associar as pesquisas que a gente faz, aos insights que os clientes trazem, juntar esses dois mundos e gerar, de fato, os insights ali que são relevantes para as tomadas de decisão, tanto para negócios quanto para as pessoas de produto mesmo. É muito, muito legal saber isso, porque a gente, assim, o que eu vejo um pouco de fora como consultoria, tem muitas empresas que na pandemia design teve a cadeira ali no negócio e tudo mais, mas que depois da pandemia meio trocou e design voltou a ser aquele departamento que faz telinha, que entrega, meio que deu um downgrade, assim, né? E é muito legal quando a gente vê a empresa que entendeu que o design pode ajudar e que está relacionado ao negócio, né? Principalmente essa coisa de ter metas, de ter OKRs e tudo mais. Sim. Eu estava falando com um cliente, acho que umas 2 semanas, eu estava falando que esse é o primeiro ano que, até convidei ele para o podcast, ele falou, Gilmar, eu vou querer ir mais para frente, porque esse é o primeiro ano que design está entrando nas metas de negócio, do negócio mesmo. Aí ele falou, deixa eu fazer aqui, deixa eu ver acertar, errar, deixa eu entender, aí eu vou lá para contar o que fez e tudo mais. E para ele tá sendo um desafio enorme, assim, porque são degrauzinhos que você vai conquistando até você conseguir entrar ali, permanecer e o design ajudar o negócio mesmo, né? Sim. Não só focado em entrega, não, tem que fazer a entrega. Tá, mas a entrega atende a um objetivo, a uma meta. Que meta é? E, a gente tem essa meta, fez a entrega foi assertiva, não foi? O que a gente pode melhorar? Então, é muito interessante isso, né? Total. É por aí mesmo, assim. E é uma parceria muito grande entre o time de design, o time de produto e de engenharia, né? Enfim, essa tríade aí trabalha com esses mesmos indicadores. No final das contas, é o indicador ali da área como um todo, que é combinado ali com a área de negócios
e que está atrelado ali às ambições da empresa, né? Então, de fato, a gente consegue conectar as iniciativas do dia a dia a esses números e, principalmente, evoluir em termos de métricas de sucesso de tudo isso, né? Porque uma vez que a gente tem ali as coisas para perseguir, a gente também precisa obrigatoriamente ter como mensurar tudo isso para saber se a gente está alcançando. Então, é uma cadeia, assim, um círculo muito virtuoso que traz benefícios, não só para as áreas, mas, enfim, para o negócio, para o cliente, principalmente. Sim. E, Pedro, você entrou no Fleury na pandemia, basicamente, né? Foi. E a gente sabe que, basicamente, a pandemia impactou todo mundo, impactou todos os setores, e acredito que o principal setor foi a saúde. Sim. E como foi a pandemia, assim? Eu acredito que teve muitos desafios, muitas oportunidades, né? Como foi para o Fleury, para você? Bom, perfeito. Foi isso mesmo, assim. Quando a gente estava conversando, a gente não fazia ideia que tudo isso ia acontecer. E logo quando eu entrei, foi bem na época que aconteceu o lockdown. Então, eu comecei lá, já estava todo mundo em casa. Então, foi um desafio não só para encontrar essa nova rotina de algo inédito, mas também um desafio profissional enorme, porque, enfim, indo para o mercado de saúde, no momento, talvez, mais crítico aí de bons tempos para cá. Então, a empresa estava a todo vapor, né? Todas as áreas ali se reinventando para conseguir atender esse novo contexto, e no digital não era diferente. Então, foi super desafiador, mas também super interessante do ponto de vista de quebras de paradigma e entregas, assim. Porque, no final, cada coisa que a gente fazia e cada coisa que a gente faz, na verdade, né, até hoje, mexe, de fato, ali com a vida das pessoas que estão na ponta, né? Então, entregar um resultado mais rápido, gerar uma experiência melhor para mais pessoas, tudo isso daí ajuda, no final do dia, ela a cuidar da saúde. Enfim, e a gente sabe o quanto que isso pode ser delicado, muitas vezes. Então, tem toda essa responsabilidade por trás, mas também é muito gratificante. E, assim, no digital especificamente, né? Enfim, a empresa inteira, como eu estava falando, ela estava se reinventando. Então, assim, criando modelos novos de atendimento. Não sei quem vai lembrar, mas, enfim, tinha lá o modelo de drive-thru, que eram as coletas de exame de Covid que você fazia no carro, né? Então, algo também inédito ali, que tá toda a operação se reinventando. Como que a gente faz esse atendimento com o mínimo de interação possível, troca de papéis, etc. Como que a gente consegue fazer tudo isso de forma mais digital possível? E aí surge também o site de agendamento digital de exames de Covid, que permitiu tudo isso aí para o grupo, que logo quando eu cheguei eu tive a oportunidade de contribuir. No paralelo também, quando eu cheguei, eu ajudava a tocar esses 2 produtos, e o segundo era a telemedicina. Telemedicina também, que é algo que sempre foi muito polêmico no meio da saúde, mas que na pandemia se viu extremamente necessário e, enfim, perdura até hoje, né, como algo super relevante e tudo mais. Então, pude contribuir com essas 2 iniciativas. Foram momentos ali intensos, mas, enfim, como você mencionou, né, mexeu com o mundo inteiro, principalmente com a saúde, né? E para complementar aqui, um outro aspecto de tudo isso foi a mudança de hábito de como consumir as coisas, né? Que aconteceu de uma maneira acelerada. Então, pessoas que antes não eram familiarizadas com essas jornadas digitais passaram a ser obrigados a usar, né? Então, pessoas que não eram adeptos a isso, passaram a consumir deliveries pelo celular, fazer compra no supermercado, enfim. E não foi diferente com a jornada de saúde, né? Hoje, isso daí é uma realidade. Todos os consumidores hoje já exigem das suas empresas esse tipo de atendimento, esse tipo de jornada. Então, isso também foi transformador e, no final, acelerou ali toda aquela perspectiva de crescimento de anos para que acontecesse o mais rápido possível.
Você mencionou até que basicamente a visão de 10 anos teve que ser feita em um ano, né? Pode ser, pode dizer que sim. E a gente vê telemedicina era um tabu, ainda até os órgãos de medicina não aprovavam, né? Tinha um pouco até aquela questão de classe e na pandemia teve que acontecer e ficou, né? Acho que hoje eu tenho um plano de saúde que ele é totalmente digital e Perfeito. eu gosto muito, porque eu só vou no hospital quando eu preciso mesmo. Ele tem, tipo, um médico de família que é um atendimento digital. Eu mando Perfeito. foto, se precisar eu faço vídeo. Só vou no hospital, tipo, quando meu filho ficou... Teve um dia que eu fui numa festinha, comeu todos os doces possíveis e depois passou mal. Aí eu Sim, tinha que ir no hospital porque perfeito. tinha que tomar tal. Mas todo o Judiação. pré-atendimento foi via aplicativo, né? É uma realidade que a gente não tinha e veio para ficar, né? Sim, E eu acredito que essa questão do drive-thru e tudo mais deve ter trazido muitas melhorias para vocês também, né? Muitos ensinamentos que, assim, vocês tinham que fazer acontecer, né? com certeza. Com certeza. Não tinha escolha. É, então foram vários aprendizados ali, tanto para a empresa quanto profissional ali, que são para ficar para sempre mesmo. Para a vida, né? Aham. É. A primeira convidada dessa temporada foi a Lala e ela trabalha com educação. E foi a mesma lógica. Ela falou, Gilmar, mudou muito a nossa vida como profissional, pessoal, né? Aham. E mudou muito também porque a escola, que era toda presencial, não podia ser presencial. Então, a gente teve que fazer teve que transformar tudo digital porque tinha que fazer, né? Sim, é isso mesmo. E aí, na FTD foi a mesma lógica, assim. Eu acho que pode ser também questão do setor, né? Que o design continua muito atrelado ao negócio. Não deu um downgrade, coisa assim, sabe? Continua atrelado. E aí, Pedro, agora falando também, como é a relação do design com as áreas de negócio no dia a dia do Fleury? Bom, a gente tem uma relação ali com diversas áreas, né? Eu acho que isso faz parte mesmo do contexto da disciplina. Eu acho que a área de design é muito responsável por fazer essas pontes e essas conexões, né? Então, da área de marketing, ouvidoria, atendimento ao cliente, melhoria contínua, enfim, a gente precisa ter esse contato com todas essas áreas para conseguir, de fato, essa fluência de todos os aspectos do negócio, para que a gente consiga, né, juntar tudo isso com as visões dos clientes, né, que são oriundos ali das pesquisas que a gente faz, e juntar tudo isso para fazer ali os insights, para trazer os consolidados e gerar valor de fato ali para o cliente, para negócio, para tomada de decisão. Então, hoje a gente tem essa relação bem próxima e acho que é por aí. É bem, tipo, tem um projeto, vai começar um projeto, todas as áreas relacionadas, vocês falam, tem o alinhamento, tem toda essa questão, não chega a demanda pronta para vocês, vocês estão desde o começo da demanda, né? Sim, sim, é bem por aí. A gente, como mencionei, né, a gente trabalha ali num esquema de planejamento trimestral, no qual alinham-se todas essas áreas nesses próximos 3 meses e alinha inclusive essas interdependências, porque muitas vezes para a gente conseguir priorizar as coisas necessárias ali, a gente precisa que outras áreas também priorizem coisas. Então, esse planejamento integrado, ele permite muito esse alinhamento estratégico de todas as pontas desde o início. E aí uma outra forma também que a gente vem conseguindo trabalhar é incluindo aí nesses planejamentos toda a esteira de upstream e downstream. Toda essa parte mesmo de discovery de coisas que a gente ainda precisa entender, que a gente precisa discutir, que a gente ainda não tem uma maturidade para descer e desenvolver de fato. E depois outras coisas que a gente já tem mais certezas e aí a gente consegue sim priorizar e colocar em delivery. Então, tem sido uma relação muito, muito boa.
É, muito bom. E é bom quando tá envolvido desde o começo, né? Porque você entende a demanda, você pode contribuir melhor, né? Quando chega lá no final, até para você passar para o time e tudo mais, já tem todo o contexto, né? Sim, O time consegue contribuir mais, consegue participar mais, consegue entender o que pode, o que não pode, perfeito, é isso aí. porque a saúde é um mercado muito regulado, né? Tem muitas questões e é um mercado delicado também, né? Porque no final do dia está lidando com a vida das pessoas, né? Sim, é bem isso mesmo. Muito bom. E Pedro, você pode falar para a gente um caso de sucesso que você trabalhou? Sim, eu acho que um bom exemplo disso é o próprio agendamento digital. E eu acredito que ele seja um caso de sucesso porque, a princípio, pode parecer algo trivial, assim, é um agendamento de exames, né? É, bom, coloca lá quantas unidades, disponibiliza um calendário, que está tudo certo. Mas, na verdade, ele é muito mais complexo do que isso, né? Como quando a gente começou a olhar para essa jornada, a gente identificou que, no final, essa complexidade começa lá no início, quando o cliente, o paciente, recebe um pedido médico, que já é um artefato que ele pouco entende. Não só pela letra do médico, em muitos casos, mas mesmo nesses pedidos digitais, às vezes ele nem entende ali exatamente qual que é o exame, ou o que significa, como que vai ser a coleta, e só isso daí já é um desafio. E quando a gente olha para a experiência até então, né, não digital, a pessoa liga para o central de atendimento e, do outro lado, sempre tem uma pessoa ali que traduz tudo isso, por mais que o cliente não entenda. Então, quando a gente vai colocar essa experiência digital disponível para o cliente, a gente tem que tomar todos esses cuidados para conseguir trazer a segurança necessária que o cliente precisa para identificar o exame correto e colocar o exame correto na sacola. Né? Então, tem todo ali um estudo, alguns bons estudos que a gente fez para entender qual era esse comportamento, quais eram as nuances disso tudo, para a gente conseguir construir ali uma ferramenta de busca que fosse coerente com essas necessidades, que trouxesse autocomplete, sugestões baseadas em relevância do exame, que possivelmente ele precisa de fato selecionar, enfim, toda uma inteligência por trás ali para facilitar ao máximo esse momento de insegurança. Um outro recurso que a gente disponibilizou foi o leitor automático do pedido médico. Então, basta a pessoa submeter a imagem ali do pedido médico, a gente reconhece ali os caracteres, mas não só isso, com uma IA por trás, a gente consegue fazer esse depara de nomes de exame e colocar o exame correto na sacola. Porque muitas vezes você nem imagina que compulsitologia oncótica, que é uma das formas de se chamar o que a gente conhece popularmente como Papa Nicolau, é o que está ali. Então, precisa de fato dessa tradução ali e trazer essa segurança para o paciente, para ele se sentir seguro nesse momento. Um outro case dessa jornada, né, é a etapa de dia e hora. Mas antes disso também tem um monte de particularidade, como as nuances que cada pessoa tem ali ao realizar o exame. Então, depois que ele colocou o exame, a gente precisa perguntar se esse exame de urina, por exemplo, vai ser coletado com sonda ou não. Então, tem ali diversas fricções, né, que a gente tem que ir deixando e facilitando, e com muita experiência, muito teste, a gente vai ali deixando o mais amigável possível, mais fluido possível. O processo de escolha de dia e hora é um dos processos que a pessoa leva mais tempo no atendimento ao cliente, né? E a gente quis facilitar ao máximo isso no meio digital. E a forma que a gente encontrou de fazer isso foi justamente limitando os horários de acordo com as principais preferências das pessoas. Então, né, de novo, com bastante estudo, pesquisa, a gente identificou ali, não só com dados, mas também falando com as pessoas, né, quais eram essas preferências, e não caindo na cilada ali do paradoxo da escolha,
né, que quanto mais liberdade, maior a frustração, né, a gente já oferece de cara ali algumas melhores opções baseadas nessas preferências, e aí a gente facilita aí essa escolha, né? Então, tanto essa etapa, que obviamente tem interações ali constantes, mas também a etapa de escolha de exames tem trazido resultados super interessantes nesse funil de conversão. E, enfim, bom exemplo aí para citar como um case que experiência mexe ali de verdade no final do dia. É, é legal isso e é complexo mesmo, né? Porque eu fui ver, assim, exame do meu filho e a médica pediu 14. Sim. É muito... O nome, tem nomes que eu conheço, mas aí tem uns nomes específicos e tem algo que é muito específico, tipo, ela pediu um tipo de urina, aí que não era coberto pelo convênio. Aí pediu um outro zinco, que ele é coberto, mas ele estava em falta, então o laboratório falou que não era coberto, aí ela me explicou. E aí você tem que ir descobrindo, e aí você tem que descobrir o preparo, né? Tipo, como eu me preparo para chegar lá, fazer tudo de uma vez e não ter que vir 2 vezes trazer a criança aqui. Então, Perfeito. é algo que parece simples, mas para funcionar mesmo, e até o nome do exame, né? Porque um exame, ele pode, ou cada médico pode pedir Sim. com o nome, né? A gente chama de sinonímias, assim, né? São esses vários nomes possíveis do mesmo exame, né? Então, de fato, tem ali toda uma curadoria em cima desses nomes também. Enfim, como que a gente consegue deixá-los mais amigável para facilitar ao máximo. Mas tem tudo isso aí envolvido por trás. Tem as regras de convênio, que os tempos de autorização, quando um exame requer autorização prévia, tem toda a combinação desses exames que geram uma instrução de preparo diferente para cada combinação. Também tem ali todo um motor que faz isso acontecer. É muito legal isso, né? Porque para o usuário, quando a gente pensa como paciente, ou ali a pessoa que está pedindo, ela não tem noção de todo esse contexto que envolve fazer aqueles passo a passo, né? Porque tem que ser poucos também, não pode ser muito, né? Uhum. Então você tem que ter todo aquele cuidado e ter uma carga gigante de informação, né? Que aí você tem que ter convênio, valor, tempo, tem que ter tudo isso. É o que você colocou Não, mesmo, né? e esse motor aí de hora também tem assim, que fazer a ordenação da realização dos exames conforme manda o protocolo, porque às vezes você não pode fazer o exame A antes do B. Então tem todos esses critérios assim na hora de organizar essa agenda. Não é só a grade disponível, né? Tem tudo isso daí envolvido. E essa questão do paradoxo da escolha, a gente falou no episódio anterior, que eu conversei com o Guilhermo da Claro TV. Ah, que legal. E aí, no streaming... Exatamente, é isso. Quem nunca, né, passou horas ali tentando escolher um filme e acabou não assistindo nenhum, porque ficou sem saber o que assistir, né? É o mesmo caso de restaurante, que tem 300 opções de pratos ali no cardápio. Você acaba ficando frustrado. Isso tem a ver também com um dos princípios de design lá, que é a lei de Hick, que, enfim, fala sobre isso também. Quando você dá muita opção, você acaba atrapalhando e não ajudando, né? Exatamente. O Mac já facilita bem, porque tem os combos ali, tem o número, você chega ali e quero isso. É isso. Muito bom. E aí, agora falando sobre inteligência artificial, você falou um pouquinho agora que vocês usam já para leitura, né? Como o Fleury está usando já a inteligência artificial no dia a dia? Boa. Bom, acho que tem 3 aspectos aí esse tema. Assim. Primeiro tem o quanto que ele ajuda a gente no dia a dia, de forma operacional mesmo, assim, na rotina do UX designer, como que ele já ajuda. E aí, estou falando não só das consultas aleatórias em GPTs da vida, Perplexity e tal,
Mas estou falando das próprias IAs embarcadas nas ferramentas que a gente já utiliza. Então, Miro, Figma, Hotjar, tudo isso daí já tem IA embarcada que ajuda muito ali a eficiência do time. Porque quando a gente recebe insights ali do Hotjar, já clusterizando ali uma análise sentimental de todos os comentários da CSAT, ferramentas como o Miro, que também clusteriza muito bem, o próprio Figma ajudando ali com os assistentes dentro dele, isso já gera uma eficiência enorme para o time. Tem a segunda camada, que é a gente aplicando a IA dentro dos produtos. Eu mencionei aqui essa IA que ajuda a fazer esses deparos de nome de exame e tudo mais, mas tem outros exemplos. No Fleury, a gente utiliza também IA para otimizar a roteirização do serviço de atendimento em casa. Então, tem um enfermeiro que vai até a casa das pessoas, né, fazer a coleta lá na casa, não precisa ir até o laboratório. E para organizar essa agenda do enfermeiro, da pessoa enfermeira, a gente faz isso com uma ajuda de IA. Então, torna esse atendimento muito mais eficiente aí. Tem também uma outra aplicação aqui dentro do Digital, que é o chat que a gente disponibiliza dentro do aplicativo dos clientes, que tem IA embarcado. Então, você ali, de um jeito conversacional, muito fluido, consegue tirar dúvidas de exame, valores, ver a cobertura, a unidade mais próxima, e tudo isso daí com IA por trás. E aí tem a terceira camada, que são ali as coisas mais robustas ainda, que aí diz respeito até a outras áreas e tudo, como tudo que dados vem fazendo junto com o IA. E o exemplo ali da área técnica, né, que consegue salvar vidas no final do dia ali na ponta. Então, é um recurso de uma IA aplicada para ler exames de imagem e identificar possíveis gravidades ali naquele resultado. E uma vez identificado, gera o alerta para o médico que prioriza essa análise e sim consegue ter ali uma reação mais rápida e, de fato, salva vidas. Então, é muito interessante essas diversas nuances ali e aplicações da IA na saúde. Muito legal. E saúde é uma área importante, né? Que provavelmente IA vai poder ajudar muito, né? Sim. Assim, uma coisa bem interessante é que, no final, a IA ela está aí como um meio e ela ajuda a potencializar tudo isso, né? Mas, antes disso, tem os dados por trás, né? E o desafio, no meu ponto de vista, passa por aí. Como é que vai ser esses dados que vão nutrir a IA para aí sim, com a capacidade extraordinária de processar tudo isso, ela conseguir gerar esses insights? Então, é muito sobre os dados, é muito sobre como que a gente vai nutrir essa IA para ela conseguir fazer tudo isso daí que ela é capaz, que é processar esse monte de informação. Eu acho que tem essa questão dos dados, né? Quando a gente pensa de dar resultado. E também tem a questão de como a gente pede e o que a gente pede quando a gente vai usar alguma ferramenta ou algo assim, né? Perfeito. A questão do prompt, que no final também são dados, né? Porque até tem muita gente que fala, IA vai substituir pessoas e tal. Eu não vejo tão assim. Ela pode substituir talvez pessoas que não queiram usar IA, mas ela pode ser muito mais um assistente, né? De te ajudar a acelerar alguma parte ou de te ajudar a ver coisas que você não conseguiria ver sozinho, do que alguém que vai te substituir ou fazer seu trabalho, algo nesse sentido, né? Porque tudo é a questão dos dados que você dá para ela, ou a questão do que você pede para ela, né? Como você pede. Perfeito. Eu acho que é por aí. Eu não sei onde eu ouvi isso necessariamente, infelizmente não posso dar os créditos, mas assim, não é a IA vai substituir as pessoas. A IA vai substituir as pessoas que não estão usando IA. Que não estão usando. Né? Acho que é isso, assim. Porque eu estava até vendo, tinha um roteirista, não, uma pessoa que trabalha com vídeo,
E aí ela estava falando que tem IAs muito boas de vídeo, que te entregam um filme muito bom, mas assim, ela pode te entregar um filme muito melhor se você falar qual a lente que ela tem que usar, qual a câmera, qual o É, efeito que você quer. E para você ter isso, que são dados, né, você precisa ter o conhecimento, você precisa ter estudado. Ela não vai perfeito. fazer sozinha, né? Ela vai ser uma ferramenta que ela pode te ajudar ali a acelerar alguma coisa, mas você tem que ter esse conhecimento, né? Perfeito. Agora, falando sobre o futuro da saúde, como você vê o futuro da saúde e como o design pode ajudar a melhorar esse futuro, né? Boa, bom, o mercado da saúde, como a gente pôde passar um pouco aqui, ele é bem complexo, né? Tem diversos atores, tem os laboratórios, os hospitais, os médicos, as operadoras, enfim. E no meio disso tudo tem o paciente, né? E ele tentando cuidar da saúde. Aí ele pode entrar por diversas dessas portas, né? Ele pode começar uma consulta, ele pode começar com atenção primária, ele pode começar pelo final ali com uma iniciativa preditiva. Enfim, é bastante complexo, não só por regulamentações também que esse setor tem, mas eu acho que é aí que é a graça. Acho que isso tudo é o que torna interessante do ponto de vista de design, porque a gente sabe que tem diversas oportunidades aí para melhorar todo esse contexto. E o que a gente vem fazendo é exatamente olhando para tudo isso para fazer essa transformação acontecer. E no final, é um privilégio a gente estar aqui nesse momento, podendo contribuir aí com tudo isso, né? Porque, enfim, a indústria financeira, né? O mercado financeiro já se reinventou ali com startup que virou unicórnio, que já virou big tech, que lidera ali a indústria hoje, né? Aí o mercado imobiliário é a mesma coisa, também pegou um processo extremamente analógico, com diversos atores, e tornou tudo isso muito mais fluido digitalmente. E estamos vivenciando isso agora no setor da saúde. Não só olhando para a cadeia de ponta a ponta, mas também tornando essa jornada muito mais digital. Sim. E saúde, como você colocou, é muito complexo, né? Tem muitas portas de entrada, tem muitos atores envolvidos, né? Tem iniciativa privada, tem o governo, Exato. tem estágios das pessoas, né? Que tem aquelas que querem se cuidar, tem aquelas que têm que se cuidar porque já está doente, Sim, tem... diversas personas e momentos diferentes mesmo. E é algo que, assim, é algo que não é tão... Não é simples, né? Até para a pessoa saber o que ela tem, saber como ela tem que se cuidar. Ali você tem que ter o contato humano e tudo mais, mas o digital ele pode potencializar que necessariamente, até como eu coloquei, né? Que, tipo, o meu plano tem um aplicativo que as etapas iniciais faço tudo por ele. Só vou Sim, no hospital quando precisa. é Não isso é aí. tipo, caí e vou no hospital. Não, caí, vou lá no app, falo tal. Às vezes não precisa ir, né? Então, Sim. economizo muitas etapas ali, mas no final do dia tô tendo contato com humanos, não contato presencial, mas contato, né? Uhum, exatamente. Passa aí por essa construção de jornada digital também, não deixar todo esse atendimento humanizado de lado. E a gente fala muito sobre isso, assim, pô, não é sobre se afastar do cliente, pelo contrário, é facilitar para que o médico consiga passar mais tempo olhando nos olhos dos clientes, né, que é o que realmente importa. Então, é facilitar para que o cliente ele tenha mais tempo de qualidade de vida, né? Facilitar para que ele consiga fazer o agendamento a qualquer hora do dia, caso ele queira, sem ficar se preocupando com o horário comercial. Enfim, tudo isso daí, no final do dia, são benefícios que a gente vai facilitando lá na ponta. Sim. E agora, você está no cargo de Design Manager na Fleury, né? Que conselhos você dá para as pessoas que querem
ascender para cargos de liderança ou estão começando agora no cargo de liderança? Bom, acho que um conselho é investir em habilidades pessoais, em soft skills. Acho que boa parte das pessoas se dedica bastante ali a habilidades técnicas, que tá certo também, pô, você precisa ter o conhecimento técnico de tudo, mas eu acho que o grande diferencial hoje dos profissionais, independente do cargo e principalmente das pessoas que querem ascender na carreira, passa por ter soft skills bons também. Porque hoje precisa ter ali adaptabilidade, resiliência, capacidade de inteligência emocional, resolução de conflito. Não é só sobre entregar, né, aquela atividade. Todas essas habilidades pessoais aí vão ajudar, inclusive, a pessoa conseguir vender melhor tudo isso que ela está entregando, a conseguir influenciar mais pessoas de que aquilo é importante e que aquilo traz valor. Então, acho que o conselho passa aí por dedicar também a se desenvolver em habilidades pessoais, além de habilidades técnicas. Independente se a liderança que a pessoa busca é uma liderança como especialista ou como uma pessoa gestora. Nos dois ela vai acabar tendo que lidar com pessoas, né? Exato. No final do dia, tudo é sobre pessoas. Então, é fundamental mesmo essas habilidades de comunicação, enfim, relação de interdependência, flexibilidade, passa por aí. Um conselho para as pessoas líderes também seria cuidar do time, né? Uma vez você ali, como uma pessoa líder, o conselho esteja próximo das pessoas do seu time. Não no sentido de microgestão, longe disso. Esteja próximo a ponto de você conseguir criar um ambiente favorável para que as pessoas consigam compartilhar seus desafios, para que você consiga ter a profundidade de entender qual que é a virtude de cada um do seu time, né? E com isso gerar aí uma sinergia e conseguir tirar o melhor de cada um. Agora, você pode me citar fontes de inspiração, né, que você leu, que você ouviu, que você estudou e que você acredita que pode ser interessante para os ouvintes? Legal. Bom, pensei aqui em três livros, né? Acho que a gente estava falando bastante sobre liderança, esse tema. Um deles aqui é o 5 Desafios de uma Equipe, do Patrick Lencioni. E ele aborda 5 princípios assim, que são conceitos básicos, no primeiro olhar, mas que, na verdade, causam as principais disfunções numa equipe. E uma vez você acertando isso, você consegue gerar esse equilíbrio, né? Então, o primeiro pilar aí desse conceito é criar esse ambiente de confiança. Então, a falta de confiança é uma disfunção que é a base dessa pirâmide. Sem confiança, sem esse ambiente que as pessoas consigam compartilhar suas vulnerabilidades, você não gera confiança. E o que gera uma consequência para o segundo pilar, que é a falta de... o medo de conflito. Então, uma vez você não se sentindo confortável em expressar sua opinião, você também não vai entrar em conflitos. E aí, no sentido bom da palavra, no sentido de você conseguir colocar uma outra posição, uma opinião diferente na mesa, para todo mundo chegar num único consenso. Então, sem esses conflitos saudáveis que são necessários ali numa discussão, você acaba também gerando a falta de comprometimento. Porque se a pessoa não se sente ouvida, se as opiniões ali não são postas, ele não se sente parte daquilo, portanto, fica sem comprometimento. O que gera, no final das contas, é uma falta de responsabilidade, no sentido da pessoa acabar responsabilizando sempre os outros, que não ele mesmo, pelas faltas de entrega, que é o último pilar ali desse conceito. É um livro super curto, prático,
que traz aí esses ensinamentos, é super interessante. Ele é até um pouco mais antigo, mas acho que vale aí para todo mundo conhecer. Eu já li, eu achei bem interessante e é o que eu aplico na TUI, assim. Autonomia para todo mundo, assim, confiança. Eu acredito em cada um que está fazendo o seu melhor ali. Jogar muito aberto, tanto com o time quanto com o cliente. Uhum. Se tem um problema, não vamos culpar, vamos resolver. Aí depois a gente vê o porquê deu o problema e como a gente pode resolver, né? Sim. Aí, uma segunda inspiração, acho que tem a ver também com o papo que a gente teve hoje aqui, que é o livro Nexus, do Harari. E confesso que eu nem terminei de ler, mas já quis trazer aqui por ser um tema super atual. E ele fala sobre informação e conhecimento desde a Idade da Pedra até a era da IA, os dias de hoje. E é interessante como ele fala que os seres humanos, no final, se desenvolveram e chegaram até aqui muito pela capacidade de gerar conhecimento, gerar informação e deixar isso perene para outras gerações. Então, e aí ele tem uma visão meio apocalíptica da coisa também, né? Ele fala que, no final das contas, a IA seria esse outro ser único agora, inédito, que, assim como seres humanos, também seria capaz de gerar informações pela primeira vez. Então, ele tem essa visão super apocalíptica que também é interessante de ver e interpretar. Ele fala sobre verdades e como que cada um tem a sua interpretação da verdade. Enfim, um livro ali filosófico e que discorre sobre esses temas atuais, super interessante. E, por fim, queria citar também, enfim, uma inspiração aí de uma pessoa, na verdade, acabei lendo o livro, mas no final uma história super legal ali da Tamara Klink, né, e que é uma navegadora, escritora, filha do Armir Klink, mas que acabou de voltar aí de uma invernada na Groenlândia. Eu li o livro dela que fala da travessia ali do Atlântico, ela fez com 24 anos, e é legal no final das contas porque a gente consegue fazer vários paralelos com nosso mercado aqui, com a indústria, enfim, com o mundo corporativo. Não só quando a gente analisa ali do aspecto de que para você fazer uma navegação você precisa de um super planejamento, mas também você precisa, e aí principalmente na liderança, estar super atento às mudanças de última hora, aos imprevistos. Né? Então, essa capacidade de adaptabilidade que a gente estava falando é exatamente sobre isso. Como que você consegue ter ali uma capacidade de tomada de reação, tomada de decisão rápida no seu dia a dia do trabalho também. Então, tem esses paralelos ali da navegação que são super interessantes, além de todo o lado mais filosófico de uma pessoa que ficou tempos sem contato com outros seres humanos e esse contato com as coisas materiais, etc. Então, são essas 3 inspirações aí, é uma história super legal. Muito legal. Essa daí até o link que eu te mandei do podcast, né, da Rádio Novelo, Sim, que sim, tem um sim. episódio, é muito legal, é um podcast aqui fazendo jabá, né, um podcast muito legal, que eles trazem histórias, né, então eles falam que é um podcast de narrativas. Perfeito. E o episódio de Silêncio, a segunda parte é a Tamara, ela falando sobre a viagem e de como ficar só, né? E aí ela fala dos desafios que teve, aí uma hora ela fala que ela estava chegando bem perto do destino, e aí ela começou a ver algo se mexendo, ela imaginou que era um animal e era uma pessoa. E ela ficou super assustada porque ela estava há muito tempo sem contato com pessoas. E ela é mulher, né? Tem uma carga muito maior, né? Tipo, Sim, essa sim. pessoa, quem é? Vai fazer algo, não vai? E aí ela vai contando toda essa adaptabilidade que tem que ter, né? Acho que até também para fazer essa viagem sozinho, né? Porque hoje a gente vive muito junto, a gente pela questão da tecnologia a gente consegue saber o que está acontecendo no mundo inteiro e você vai ficar um
baita tempo sozinho, sem saber o que está acontecendo no mundo, né? O mundo só vai ficar o seu mundo ali, você, né? Uhum. É isso mesmo, uma coisa bem, bem diferente. Quem gosta de histórias corajosas, de superação, resiliência e tudo mais, histórias como a da Tamara são fascinantes. Sim. E agora, como o pessoal te encontra nas redes sociais? Acho que pode me procurar com Pedro Walker mesmo, que deve conseguir encontrar aí nas principais redes. Muito bom. E qual rede você prefere, que você usa mais? Pode ser o LinkedIn. LinkedIn? Acho que dá para encontrar fácil por lá. Não sou a pessoa mais ativa nas redes sociais, mas enfim, sempre tento dar atenção por lá. Muito bom. Muito obrigado, Pedro, por esse episódio, por contar um pouco da sua carreira, contar um pouco do Fleury e desse mercado da saúde, que é um mercado super complexo, né? Também quero agradecer os ouvintes aí que chegaram até o final. Para quem gostou do episódio e quer ver próximos episódios e conhecer um pouco mais sobre o podcast, é só seguir o podcast nas plataformas de streaming de podcast e também atue nas redes sociais. Então, muito obrigado pela presença, pelo aceite e até a próxima, pessoal. Eu que agradeço aí, Gilmar. Obrigado. Obrigado, tchau, tchau.